Bom dia, prezada Igreja de Vila Nova Monsagros. Bom sábado. É um prazer estar aqui novamente convosco. A primeira impressão que tive foi que esta igreja está muito linda. Tudo muito bem arrumado. Tudo muito bem ornamentado. Quero dar os parabéns a todos aqueles que zelam pela beleza da igreja. Porque quando chegamos sentimos paz, alegria, boa disposição, somos bem recebidos. Os diáconos à porta, no seu posto, realmente tal como Deus deseja. Parabéns à Igreja de Vila Nova Monsagros. Quero também agradecer à orquestra. Fiquei feliz por saber que há uma mini orquestra, pelo menos para já, que está a funcionar aqui na igreja. Que Deus vos abençoe grandemente e que muitos outros meninos e meninas, quem sabe algum adulto se queira meter por essas artes de aprender um instrumento e alegrar-nos com a música, porque o louvor, ouvimos hoje falar, é muito importante e a música faz parte disso. Muitas caras conhecidas, de longa data, alguns que eu batizei, outros que casei, já lá vão 31 anos que dei os primeiros passos como pastor nesta igreja. E ontem fez precisamente 50 anos que eu fiz anos. Pois tenho mais uns poucos, não é? 50 anos em que eu fui batizado no acampamento de Costa Lavros. Por isso eu só tenho 50 anos. Não olhem para mim, só podem ver 50 anos. Que alegria estar aqui. Não sabemos como, mas Deus nos inclinou para aqui para virmos viver convosco talvez os últimos dias da nossa vida. E temos tido muito trabalho e vamos continuar a ter, mas vamos ter muito prazer em estar convosco, se bem que a União nos solicitou ainda mais uns 5 anos de trabalho que vamos tentar desempenhar da melhor forma possível. Mas certamente que estaremos aqui algumas vezes no ano convosco e terei muito prazer em estar sentado a escutar o irmão Celestino e outros irmãos. Perdoem-me estes momentos iniciais, antes da palavra, queria recordar 2 momentos. Um deles foi quando abrimos os alicerces desta igreja. Lembro do Tipeu, o nosso irmão Pompeu, que estava aqui num domingo de manhã a trabalhar para abrir as fundações desta igreja. Ainda me recordo desse momento tão especial. E um outro dia, foi já no fim da obra, quando os tições dos bravadores se prontificaram a vir colocar em pilhas, as telhas todas estavam ali em cima de um campo e por uma escadinha ali por trás, nós colocamos num domingo de manhã quase todas as telhas em cima do telhado para que depois os pedreiros, na segunda-feira e na semana seguinte, pudessem pô-las por ordem. E assim esta igreja foi construída. Ainda me lembro dos varapaus que estavam aqui ao alto, que nós temíamos que ficássemos talvez esmagados com o peso dos eucaliptos que aqui estavam dentro. Mas pela graça de Deus, esta igreja está linda, maravilhosa, acolhe muita gente, certamente que alguns ainda estão de férias. Que o Senhor vos abençoe, prezada Igreja de Vila Nova Monsagros. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Que diz o seguinte, a partir do verso 35. Mateus 12, verso 35 a 37. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu tesouro tira coisas más. Pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás
condenado. É um texto talvez que nem sempre temos prestado atenção. Sermos condenados pelas nossas palavras. O que é que isto querá dizer? E para tal eu vou recorrer a um texto do Antigo Testamento, precisamente de Samuel, 2 Samuel. Vamos recordar a vida de um grande homem de Deus que teve um lapso, um grave lapso. Um grande homem de Deus, talvez um dos maiores e mais conceituados na história do cristianismo e mesmo para os judeus daquela época. O rei David, um grande rei, o segundo rei de Israel. Sabemos que o primeiro foi Saul, não se comportou bem. A primeira dinastia de Israel teve apenas um rei. O Jonatas morreu na batalha, não pôde continuar como rei e deu o seu lugar ao seu amigo muito querido, que era David. David, apesar de ser perseguido, sempre teve um grande respeito por Saul. Por 2 vezes ele pôde matá-lo à espada. Mas ele disse: eu nunca levantarei a mão sobre o ungido do Senhor. Reparem que coisa fantástica, que delicadeza, que respeito. Um homem que até se tinha portado mal. Saul não era boa pessoa, comportava-se muitas vezes mal, perseguia-se de morte a David, mas ele disse: eu não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Para ele, Saul, até à morte, continuava a ser o ungido do Senhor. E David tornou-se um grande rei. Conquistou grandes terras, participou em muitas batalhas, com o seu amigo Jonatas, e depois fugido por outros países. Mas chegou um momento em que ele tinha o seu país, por assim dizer, tranquilo. As fronteiras, por assim dizer, estavam terminadas, estavam conquistadas, pelo que David mandou Joabe e o exército resolver uns casos à parte e ficou gozando férias. Vocês sabem o que é que acontece quando gozamos férias, não é? Descontraímos-nos, perdemos tempo, fazemos às vezes até coisas que não devíamos, porque o trabalho dá saúde, faz bem ao espírito e ao corpo. E livra-nos de muitos pecados, de muita ociosidade. Porque sabemos que a ociosidade é a arma de Satanás. É a sua oficina. É quando nós estamos descontraídos, distraídos, que ele atua severamente e nós caímos logo à primeira. Ele às vezes prepara um plano muito grande para nos dar checkmate. Sabem, quem joga xadrez faz muitas jogadas especiais. Há mesmo livros que estudam jogadas próprias para chegar ao checkmate. E demoram horas, dias, às vezes, esses jogos. Pois bem, Satanás prepara para cada um de nós assim umas estratégias para nos dar o checkmate. Mas sabem, surpresa para ele, caímos logo à primeira. Caímos logo à primeira. E o caso foi também com David. David estava distraído no seu palácio, passeava-se de um lado para o outro, até que de repente, o que é que ele viu? Uma senhora que se banhava num daqueles terraços tipicamente das construções do Médio Oriente. E ela era bela, esbelta, e ele logo a cobiçou. Tanto cobiçou que convida para ela vir ao palácio e vai ter um caso sério com esta mulher. Ela chama-se Batseba, é esposa de um estrangeiro, de Urias, o hitita, dos hititas. E esse homem estava no exército, tornou-se membro da Igreja dos Judeus, converteu-se ao judaísmo, tornou-se fiel ao seu rei, foi para a batalha com os soldados israelitas. Ali estava ele no campo de batalha com Joabe. E David vem a saber, um pouco mais à frente, que
por uma informação que esta Batseba lhe envia, David vem a saber que ela está grávida do encontro que eles tiveram. Como resolver a situação? Quando nós cometemos um pecado, a Bíblia o que é que diz? Diz que nós tentamos tapar o sol com a peneira e metemos em situações piores do que aquelas que podiam ser resolvidas no momento. Ele era o juiz, era o rei, não havia autoridade superior a David, ele podia resolver o problema rapidamente. Mas não, ele tentou imaginar um esquema que resultasse de forma que ele saísse ileso deste problema. Quantas vezes nós assim agimos, não é? Parte-se qualquer coisa, eu não fui. Quem foste, ninguém foi. As coisas aparecem partidas, estragadas. Eu não fui. E às vezes até mentimos ou tentamos solucionar o problema praticando outras asneiras, às vezes muito piores. Foi o caso de David. Ele, em vez de reconhecer o seu mal e assumir as responsabilidades, ele vai imaginar um esquema. Ele vai convidar Urias, o hitita, a vir da batalha para lhe informar como é que vai a batalha, como é que está o campo de batalha. E Urias, muito solícito, vem à presença do rei dizer: está tudo bem, o exército está todos muito bem. Urias, muito bem, Urias, tu és um grande homem de Deus, tu converteste à nossa fé, tu agora até mereces umas férias. Vai para casa, deita-te com a tua mulherzinha. Pois, se assim acontecesse, ninguém saberia de quem seria a criança, quem seria o pai da criança. Mas Urias, como é um homem muito fiel, e sabe que pela lei dos judeus eles não podiam juntar-se às suas mulheres enquanto o exército estivesse no campo de batalha, ele diz: não, senhor, nem pensar por isso, senhor, eu vou ficar aqui no palácio. Urias, deixa-te dessas coisas, eu é que mando, vai lá ter com a tua mulher. Mas Urias dorme na porta do palácio com os guardas. No dia seguinte, os guardas fazem saber a David: olha, Urias não foi para casa, dormiu na porta do palácio connosco. Então, David tenta um esquema ainda mais grave. Imagine. Vai convidá-lo para ele vir comer a casa. E diz até o texto bíblico no capítulo 12 da 2 de Crónicas, portanto, capítulo 11, Urias diz isto a David a partir do verso 11: a arca de Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, o meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu entrar em minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Imaginem Urias, um soldado estrangeiro, a querer cumprir com todas as leis de Israel e quase a desrespeitar a ordem do rei, porque o rei é quem manda. Mas David o convidou a comer e beber diante dele e o embebedou, diz o verso 14. O embebedou. Perdão, era o verso 13. Urias, ele pensa, agora Urias, que já está bem animado, bem alegre, já não sabe quantos passos dá no dia. Agora, Urias, tu agora vais dormir a tua casa, vai lá repousar, homem, isto é assim mesmo, deixa lá, tu já lutaste bastante. Mas Urias continua firme, fiel, como a agulha ao polo, um homem honesto, honrado, respeitador dos princípios, fica a dormir na porta do rei. Bom, o caso agora está grave. Pela terceira vez, David vai cometer ainda um erro mais grave. Vai chamar Urias, vai escrever uma carta para levar a Joabe, e a carta diz: Joabe, põe Urias na frente da batalha e quando houver o maior sufoco da batalha, retirem-se para que ele morra. E faz a carta, sela a sua carta, enrola, dá a Urias, e o pobre Urias, ingênuo e inocente, leva a sua sentença de morte consigo na mão
para dar a Joabe, pensando que é uma estratégia militar que o rei lhe está a oferecer. E assim acontece, na batalha, o exército retira-se e Urias morre. Estava resolvido o caso. O bebê ia nascer porque Urias veio à sua casa, deitou-se com a sua mulher e agora ele deve morrer porque desrespeitou as leis que estavam prescritas para Israel. Até parece justo. Eu me pergunto o que acontecerá no dia da eternidade, quando Urias for ressuscitado e David também. Eles estarão frente a frente. O que é que vai acontecer? Realmente David não fica desculpado. Estava no segredo este caso de adultério, mas o profeta Natã um dia vai ter com David e conta-lhe uma história. Sabes, um homem rico quis fazer um banquete, mas não foi colher uma ovelhinha das suas, foi buscar uma ovelhinha de um homem pobre, tirou-lhe a ovelha, matou para se banquetear. Há aqui uma mosca. E ao contar esta história, David fica indignado. Como é possível isso? Rasga os seus vestidos e esse homem tem que ser vingado 4 vezes. Nós às vezes dizemos palavras pela nossa boca fora que melhor fora se estivéssemos calados para sempre. Esse homem deve ser vingado 4 vezes. E Natã vira-se para ele e diz assim: tu és esse homem. É quando David se atira de joelhos a pedir perdão, clemência, devia morrer, mas Natã diz: não, tu não vais morrer, mas a criança vai morrer. E nós sabemos todos pela experiência e pela história bíblica que 4 filhos de David morreram por causa de saias. Mas então, a culpa do pai repercute sobre os filhos? Não é isso que diz o 2º mandamento? Que Deus visitará a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Mas isto é uma injustiça. Os meus filhos têm alguma culpa dos meus pecados? Não pode ser. Realmente, naquele tempo em que Moisés escreveu essas palavras nos 10 mandamentos, não havia estudos genéticos, não havia a genética, não era conhecida. Mas nós somos a fotocópia dos nossos pais. Quando o Marcos ou o Jonatas aparecem, ou a Séfora, os meus filhos, os amigos já não nos veem há muito tempo. Tem o nariz do pai, tem a orelha da mãe. É mesmo parecido com a mamãe, é parecido com o pai. Nós nos parecemos fisicamente com os nossos pais ou com os nossos tios ou avós. É normal, é a genética a funcionar. No tempo de Moisés não havia esse conhecimento e por isso ele teve que falar desta maneira. Mas era disso que Deus estava a falar. Mas também nós nos parecemos com os nossos pais, pelos costumes, pela educação, pelos hábitos. E quantas vezes isso acontece? Eu estava a ouvir o Joel a falar na escola sabatina e assim, eu estou a ouvir o Joel ou o Celestino? Porque as frases, a forma de pôr as frases eram muito semelhantes, quase idênticas àquelas que eu me recordo do irmão Celestino e da sua personalidade, que todos o conhecem muito bem. Nós nos parecemos com os nossos familiares pelos hábitos, pela educação, sobretudo pela educação que damos aos nossos filhos. É por isso que é muito importante, meus prezados irmãos, aqueles que são pais, educarem os seus filhos nos caminhos do Senhor da melhor forma possível, porque eles vão ter tendências a repetir os nossos atos, a nossa forma mental, e Deus queira que seja só para o bem e não pelos maus hábitos, pelos maus costumes, as más palavras, os maus comentários,
porque essas nos condenarão certamente. Tu serás condenado. E David disse, esse homem tem que ser vingado 4 vezes. Só para vos recordar, o primeiro filho a morrer foi o filho do adultério. O segundo foi Amon, vocês conhecem a história, que se apaixonou de tal maneira pela sua irmã, meia-irmã. Ela era raviçante, ela era bela, era uma mulher extraordinária, e ele ficou louco de paixão. Chamava-se Tamar, irmã de pai e mãe do Absalão, que também parece ser um rapaz muito bonito. Lembremos que o pai, o David, era ruivo, eles deviam ser umas figuras muito especiais e muito bonitas, e o Amnon apaixona-se pela sua irmã. E há um colega dele, olha a influência dos colegas, um colega dele que disse, mas tu fiz-te doente, e pede ao rei, ao teu pai, para que ele te deixe levar a tua irmã e depois, já sabes como é. E assim Amnon vai fazer. Finge-se doente, pede ao pai para que a sua meia-irmã o venha servir, e quando ela está a servi-los, manda sair toda a gente daquela dependência, e ali ele viola a sua irmã. Quando ela vai para casa, ela disse, não, pede ao rei que ele dá-me como esposa, não faças isso, meu irmão, não faças essa loucura. Mas ele não quer saber. Ele está com uma ideia fixa, abusa da irmã, mas tanto abusa e tanto amor tinha com ela, tanta paixão, meus queridos jovens e minhas queridas meninas, cuidado com a paixão, cuidado com a paixão. Os rapazes às vezes ficam muito apaixonados. Mas no momento seguinte, mandou embora, desprezou-a, vai-te embora, desaparece, não te quero ver mais. Imaginem como é que se pode passar da paixão louca, são os efeitos da paixão, a um repúdio tremendo. Bom, ela vai se queixar para o Absalão, para o seu meio-irmão, vai para casa do seu meio-irmão, e depois o Absalão ficou-lhe com ódio de morte. Mas deixou passar o tempo. O rei não fez nada. Ai, coitadinhos dos filhos, não. O rei não fez nada. Passado um ano, Absalão dá um banquete. E então convida todos os seus irmãos a vir ao banquete, indica, quando o Amnon estiver ali presente, vocês vão lá e matam-no. E assim aconteceu, segundo o filho que morre por causa desta questão. O terceiro filho foi o próprio Absalão. Como nós sabemos, morreu pendurado num carvalho. Ele que queria suplantar o seu pai. E depois o quarto filho foi o sucessor seguinte, que quis abusar até das concubinas do seu pai, tal como Absalão o fez. 4 vidas humanas, 4 filhos que morreram. Mas o que é que isto tem a ver com o David? Tem a ver com o David. Ellen White diz que David foi o homem segundo o coração de Deus, até pecar. Até pecar. Ele se arrependeu, certamente que Deus dá o perdão. Mas sabem, o pecado deixa sempre sequelas. E uma delas é que ele não nos sai nunca mais da memória. Podemos ser perdoados pela igreja, podemos ser perdoados pelos pais, podemos ser perdoados pelos vizinhos, podemos ser perdoados até pelo Estado. Mas a nossa memória registra esses eventos e ficam até à morte. E David, devido a estes seus pecados, diz Ellen White, nunca teve coragem de repreender os seus filhos. Quando eles eram desobedientes, quando eles agiam mal, quando eles deviam ser condenados, o pai nunca fez nada. Porquê? Porque teve medo que alguns dos filhos dissessem assim, pai, primeiro olha para ti e depois vem-me repreender. E David ficou tão encolhido que nunca soube ter uma atitude pedagógica para com os seus filhos, apesar dos seus pecados. Por isso, prezados pais, eduquem os vossos filhos. Não tenham medo que os vossos filhos um dia vos digam, e tu, pai, o que é que fizeste? Olha, filho, porque eu fiz, tu não deves fazer.
E o sofrimento está aqui, as consequências estão aqui. Não deves fazer. Devem educar os seus filhos nos caminhos do Senhor devidamente, porque David se autocondenou 4 vezes com as suas próprias palavras.